aqui para mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar o tema girassol, sei que era muito esperado por muitas de vocês. Então vamos lá, nós vamos começar. Nós vamos começar aqui fazendo um fundo e uma base para o nosso desenho ao mesmo tempo. Então nós vamos começar aqui com a tinta verde folha e o nosso pincel pituar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar todo o excesso de tinta do pincel aqui dentro das folhas. Quando a gente vê que não tem muita tinta mais no pincel, vamos sair aqui e contornar todo o desenho em movimentos circulares. Notem que tem pouca tinta no pincel, não deve ficar marcado. Sua mão deve estar bem leve, tá? Apenas um esfumado de tinta, bem pouquinho, pra gente fazer aqui um fundo, tá? Então, quando o pincel fica sem tinta, a gente volta na outra folhinha, tira o excesso de tinta. Quando a gente percebe que tá quase sem tinta, e a gente volta e continua aqui. Novamente, carregamos o pincel. Nessa folhinha aqui agora, nós vamos descarregar essa tinta. Com a mão leve, vamos seguir fazendo esse fundo. Mais uma vez. Descarregamos o pincel e a gente continua. Vocês voltam com o pincel praticamente limpo ao redor de todo o desenho, esfumando bem para que esse verde suma no branco, tá? Fica um verdinho bem clarinho sumindo no branco. Fica mais suave o fundo. Mais um pouquinho de tinta. Vamos descarregar um pouquinho nessa aqui de cima, para terminar aqui embaixo. Como vocês podem ver, o pincel ele fica praticamente limpo. É muito importante que aqui embaixo, ó, acabe praticamente um verdinho bem clarinho, quase branco. Agora nós vamos trocar de pincel. Nós vamos pegar aqui o nosso pincel número 8 e nós vamos preencher essas folhinhas com a mesma tinta verde folha. Notem que temos aqui uma folhinha dobrada, então a gente deixa aqui o verde mais clarinho, de forma que possamos ver as dobras, para quando colocar a sombra, ele está mais visível. Se você colocou muita tinta, passa o cabinho do pincel
que ela ficará evidente novamente. Preenchidas nossas folhas, pessoal, nós vamos fazer aqui o fundo, a base do nosso desenho, tá? Então, eu troquei aqui pelo pincel número 6, e agora com a tinta verde pinheiro, nós vamos fazer primeiramente uma base abaixo de todo o nosso desenho. De que forma? Nós vamos colocar um pouquinho de tinta assim, e vamos esfumar bem, para formar um degradê de cor, do verde escuro vindo para o verde claro. Vocês podem apertar um pouquinho o pincel, que vai ajudar aqui a esfumar bem essa parte. E assim nós vamos demarcar todo o nosso desenho, dessa forma, procurando preservar a linha do girassol, a linha do desenho. E dessa forma, pessoal, nós temos aqui a nossa base, né? O nosso chão do desenho. Agora, com a mesma tinta e esse mesmo pincel, nós vamos fazer a sombra das folhas. Como vamos fazer? Apenas um lado do pincel, tá? Pincel em pé, com a tinta para cima, vamos fazer aqui uma curva e vamos puxar para dentro essa tinta, dessa forma. Novamente, na próxima folha, uma curvinha e vamos aqui puxar para dentro. Agora, nós vamos no lado inverso da folha e vamos fazer uma curvinha e puxar. Mais uma curvinha e puxa para dentro. Mais uma curvinha e puxa para dentro. Novamente na de baixo. Por que fizemos primeiro essa? Porque essa está por cima dessa. Sempre procurem observar ao fazer os desenhos de vocês o que sempre está por cima e o que sempre está por baixo. O que está por baixo deve ser pintado primeiro. Agora vamos aqui. Curvinha e espalha. Curvinha, espalha. Nem essa e nem essa nós vamos fazer essa sombra porque o girassol está por baixo. Então, nós precisamos pintar o girassol primeiro e depois fazer a finalização dessas folhas. O que nós vamos fazer aqui é apenas evidenciar a dobrinha dessa folha,
dessa forma. Seguindo o desenho que ela já dá, você coloca o verde por trás, esfuma aqui bem, para dar uma marcaçãozinha, dessa forma. Agora, nós vamos para a próxima folhinha para finalizar. Do outro lado, da mesma forma das outras, sempre do lado inverso. Você fez o verde para cá, vai do outro lado e faz o outro lado do verde, o outro lado de sombra. Agora, pessoal, nós vamos fazer a luz das folhas, tá? Então, com o mesmo pincelzinho número 6, tinta branca, apenas um lado do pincel, vamos fazer o inverso do que fizemos. Agora, o branco é para esse lado, colocamos seguindo a mesma linha e puxamos com a mão bem leve para que esse branco suma no verde. Mesma forma aqui. Aqui, uma curvinha e puxa. Outra curvinha e puxa. Mão leve para que esse branco vá sumindo no verde. Curvinha. Puxa. Dessa forma. Não precisa você ficar passando o pincel o tempo inteiro. Essas linhas que a folha cria é que dá esse movimento bonito para ela, tá bom? Agora, nós vamos aqui, somente no meio mais uma vez. Não vamos finalizar os lados agora. Somente aqui no meio. E também vamos fazer aqui a parte da folhinha virada. Um pouquinho de tinta aqui. E espalha essa branca aqui também. Seguimos para a última folhinha. Agora, pessoal, nós vamos fazer essas folhinhas de fundo, tá? Para isso, nós vamos usar o verde soft. Se você não tiver o verde soft, pode usar o erva doce. E se ainda você não tiver o erva doce, você pode usar o marfim, que vai ficar bonito também. Então, aqui, com o pincel número 4, vamos preencher essas folhinhas. Se por acaso a tinta de fundo, a verde que a gente colocou, apagou a linha dela, você dá uma olhadinha no risco e tenta riscar ela com lápis, tá? Agora, com o verde folha, nós vamos fazer um ladinho da folhinha dessa forma. Pouca tinta, pincelzinho número 4 para ajudar a gente nesses ladinhos esses ladinhos menores.
Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui a finalização das folhinhas. Para isso, nós vamos utilizar o pincel 422, filetezinho e a tinta verde pinheiro. Então, a gente vem aqui, aproveitando para fazer enquanto os girassóis não estão pintados, que a gente pode pôr a mão em cima. Então, a gente vem aqui e segue a linha que o desenho dá do galinho, né? E contornamos ela também. A próxima. E contorno. É importante que para esses contornos com pincel mais fino, sua tinta esteja mais diluída. Assim não vai ter muito trabalho. E o acabamento vai ficar mais bonito também com linhas mais finas. Agora, meninas, nós vamos preencher os nossos girassóis. Nós vamos começar por esse e esse, porque eles estão aqui. Esses estão por baixo da folha e esse está por baixo desse. Então, a gente precisa pintar esses primeiro, tá? Depois a gente vem e faz todo o processo nesse do meio. Então, nós vamos aqui começar preenchendo todo o nosso girassol com a tinta amarelo-limão. Eu vou utilizar aqui o pincel número 8, porque ele é maior e vai agilizar esse processo. Os cantinhos vocês podem colocar o pincel em pé, dessa forma, e conseguem um melhor acabamento. Quanto mais redondinhas ficarem suas pétalas, mais bonito vai ficar o girassol. Então, pessoal, com o nosso girassol preenchido, nós agora vamos fazer ponto de luz em cada pétala. Nós vamos fazer isso nessas pétalas maiores, porque elas são mais evidentes e pegam mais luz ao olhar para elas.
E assim nós vamos fazer com essas também. Então, nós vamos começar sempre de um lado, apenas desse lado. Colocando um pouco de branco e esfumando bem. Não pode deixar marcado, pessoal. É muito importante esfumar bem essa tinta. Limpa o pincel num paninho, vem, continua. Mas não pode deixar esse branco muito marcado. Se precisar, a gente volta com mais um pouquinho. Coloca mais, mas não deixa marcado. O branco, as bordas do branco tem que sumir no amarelo. Vamos evidenciar mais um pouco essas aqui de cima, para ficar com um efeito mais bonito. Agora vamos seguir para essas, fazendo da mesma forma. Essa aqui nós vamos pôr no meio. Limpa o pincel, se vê que tá com muita tinta, e continua esfumando. Após a gente passar, ela vai dar uma secada, vocês voltam e colocam mais um pouquinho. Isso vai ser importante para dar volume às pétalas e dar um acabamento mais bonito. Agora, meninas, nós vamos dar a primeira sombra do nosso girassol. Mesmo pincel número 6, e agora com a tinta amarelo ouro, eu vou fazer aqui um contorno ao redor deste miolo e vou puxando para fora dessa forma. Contornando aqui esse miolo. E vamos puxando para fora. Não deixando marcado. Notem que o amarelo está praticamente sumindo no amarelo claro, o amarelo escuro sumindo no amarelo claro. Feito isso, nós vamos seguir essas linhas e encontrar as pétalas que estão por baixo. Então, como a gente pode ver, essas pétalas menores, elas estão por baixo, então nós vamos começar essa linha de sombra por elas. Em cada uma que está por baixo. Essa pétala está por baixo dessa e dessas aqui, então vai sombra dos dois lados. Se tiver muita tinta, limpa o pincel.
Feita essas menores, nós vamos para as maiores. Então, nós vamos seguir aqui a linha. Essa aqui está por baixo dessas duas, então, a sombra vai pegar por baixo. Então, nós vamos fazer tanto desse lado quanto desse lado. Limpa aqui o pincel. Não precisa ser muita tinta. Essa pétala aqui essa aqui está por baixo dessa, então vai um pouquinho de sombra aqui atrás. E agora nós vamos seguindo aqui essa linha. Fazendo isso em cada uma das pétalas. Espalhem sempre bem a tinta. Vocês vão cansar de escutar isso, mas é muito importante essa questão do esfumado, da tinta bem espalhada, dá um acabamento bonito e mais natural. Ao finalizar esse, nós vamos para esse aqui, contornando todo o miolo. Vamos esfumar a tinta para fora. Notem que nesse girassol as folhas estão por cima, então em toda essa área das folhas nós vamos ter sombra, porque o girassol está por baixo delas. Então nós vamos preencher aqui toda essa área das folhas. Se tiver muita tinta, limpa o pincel no paninho, tá? Agora, nós vamos novamente seguir a linha do desenho, sempre fazendo as que estão por baixo primeiro. Essa aqui, ela está por cima dessa e dessa, então, nós só vamos fazer desse lado. Ops. Saiu um pouquinho de verde, pessoal, se acontecer com vocês, limpa o pincel, coloca um pouquinho mais de amarelo, depois a gente volta com mais um pouquinho e a gente acerta isso, tá bom? Vamos continuar aqui, limpa o pincel, esfuma bem. Feita a primeira sombra, pessoal, nós vamos fazer agora a segunda sombra. Nós vamos utilizar para isso a tinta ocre e ouro. Nós vamos evidenciar apenas as partes com mais sombra que o nosso girassol vai ter. Então, próximo ao miolo, nós vamos fazer novamente aqui, ao redor dele, puxando, para dar um pouco mais de profundidade aqui. E nós vamos nessas pétalas menores que estão por trás e vamos evidenciar um pouco da sombra. Pouca tinta, tá, pessoal? Pouquinha tinta. Porque como elas estão por baixo, elas vão pegar menos luz. Então, a gente vai evidenciar um pouco essa sombra aqui.
apenas pouca tinta. Como essa aqui está por baixo dessas duas, eu vou dar uma evidenciadazinha aqui também. Bem pouquinho, tá? Com o pincel sujo. Dessa forma. Vamos para esse aqui. Então, ao redor do miolo, vamos aqui evidenciar a sombra. Puxa.